Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou indicar 8 livros para você que ama história. Hoje eu trouxe histórias que se passam em diferentes tempos e lugares. Da Itália do pós-guerra até o sertão brasileiro, da França até a Coreia ocupada pela invasão japonesa. E cada um desses livros mostra como a história também vive na vida de pessoas comuns. Então vamos lá? O primeiro livro que eu indico é A Amiga Genial, de Helena Ferrante. Nesse livro, a amizade entre Lila e Helena começa em um bairro pobre em Nápoles de 1950, que ainda sofre as consequências da Segunda Guerra Mundial. Enquanto uma das amigas tenta escapar desse contexto através da inteligência, a outra tenta pelos estudos. E o livro mostra como o pós-guerra, a pobreza e o machismo moldam os sonhos das meninas italianas. Nesse livro, Ferrante traduz a sensibilidade que é crescer em um país que está em reconstrução. E é um retrato de como as mudanças sociais e econômicas refletem na vida das mulheres e também na amizade entre elas. O segundo livro que indico é A Última Livraria de Londres, de Madeleine Martin. Nesse livro, a personagem principal, que se chama Grace, começa a trabalhar numa livraria em Londres quando as bombas da Segunda Guerra Mundial começam a cair. E em meio a todo o caos e destruição, Grace descobre que os livros podem ser também uma forma de resistência. Esse aqui é um livro que mostra como os livros e as bibliotecas, eles podem ser um refúgio nos piores momentos de crise do mundo. E é uma homenagem à literatura e para quem encontrou nos livros uma forma de resistir. Então é uma indicação muito bonita, é um livro muito bonito, emocionante, que eu recomendo para todo mundo. É claro que temos que ter um nacional. Não só um, temos outros nacionais, mas esse daqui, um dos maiores clássicos, João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Esse livro conta a história do jagunço Riobaldo, que se passa no interior de Minas e narra sua vida entre questões morais, filosófica e suas próprias batalhas. Esse livro é ambientado na República Velha e reflete um Brasil marcado por religiosidade, política e uma grande desigualdade. É uma obra muito densa, mas revela o sertão como uma alma do povo brasileiro. Eu indico porque é um livro muito clássico e também poético, que nos ajuda a entender o nosso país e as suas contradições históricas, justamente a partir da história de Riobaldo. O próximo livro é Mudbound, acho que é assim que pronuncia, Lágrimas sobre o Rio Mississippi. Aqui, duas famílias, uma família branca e uma família negra, dividem uma fazenda no meio da pobreza e do racismo do pós-Segunda Guerra. Dois veteranos voltam da Segunda Guerra, um veterano é reconhecido e o outro é humilhado. Esse livro é uma indicação muito forte, inclusive virou filme, porque mostra as tensões enraizadas do racismo no sul dos Estados Unidos. É um livro muito interessante pra gente compreender o racismo no sul dos Estados Unidos, o contexto do pós-Segunda Guerra nos Estados Unidos e também um racismo estrutural. Essa é uma leitura emocionante, você fica, sabe, de tirar o fôlego mesmo. É uma história bonita, é uma história triste, ela te envolve, enfim, é um livro muito bom e eu super recomendo. E quem não quiser ler o livro, tem também o filme. O próximo livro se chama O Rouxinol, de Christine Hanna. Esse livro se passa na França de 1939, no contexto da Segunda Guerra Mundial, e é a história de duas irmãs com ideais diferentes. Elas vivem, as irmãs Isabelle e Vivienne, vivem a ocupação nazista na França de formas diferentes. Uma tentando proteger a família e a outra se arriscando na resistência francesa. Eu indico esse livro porque ele, além de ser muito emocionante, revela o lado feminino na guerra e mostra como as mulheres resistindo de forma mais silenciosa e, ao longo da história, sendo não contada, ainda assim conseguiram mudar o curso da história. Então, é um livro que vale muito a pena. Tem 13 milhões de livros vendidos ao redor do mundo. É um livro belíssimo, muito bem escrito, maravilhoso. Então, assim, é maravilhoso. Eu super indico esse livro. Ele me fez chorar um pouquinho, confesso. O próximo livro é um livro que é um xodó meu, xodó da minha coleção, que é Pachinko, da Min Jin Lee. Eu sou apaixonada nesse livro. Ele é um calhamacinho, confesso. Mas ele é um livro espetacular. Não tem outra palavra pra dizer sobre esse livro. Ele é espetacular. Esse livro se passa na Coreia e no Japão entre 1910 e 1945. Então a gente tá falando sobre a invasão japonesa na Coreia, sobre a Primeira e a Segunda Guerra e o início do que vai ser a Guerra das Coreias. Nesse livro a gente acompanha a saga de uma família por 4 gerações. E aí essa família coreana migra pro Japão durante o período de colonização japonesa. E lá no Japão eles enfrentam muitos preconceitos, uma pobreza absurda e uma busca por uma identidade coreana num país
que não aceita eles completamente. Esse livro aqui é uma história, uma aula sobre história coreana japonesa, traz uma reflexão muito profunda sobre imigração, identidade, pertencimento, questões familiares, desigualdade, enfim, é um livro que tem de tudo. Eu chorei, eu ri, eu me apaixonei. É um dos meus livros favoritos da vida. Eu sou louca por esse livro aqui. Eu indico ele de olhos fechadíssimos pra qualquer um que ame história, que queira conhecer e aprender mais sobre o mundo, expandir mais seus horizontes, não só ficar preso em história da Europa ou dos Estados Unidos, mas também entender a história que se passa do outro lado do mundo, né? Com a Coreia, com o Japão, e é muito maravilhoso. Inclusive virou série, tem a série, eu não sei se tá na Apple Plus, mas é maravilhoso, eu ainda não vi a série. Mas, gente, eu não quero nem botar esse livro de lado pra encerrar o vídeo, porque eu amo esse livro. Leiam esse livro, leiam. Se vocês tiverem que escolher um livro desse vídeo, não, um livro só não, teria que ser 2. O primeiro seria esse, o segundo é o próximo livro. O próximo livro é um dos meus favoritos também, que é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro aqui é incrível, incrível. E mereceu cada prêmio que ganhou. Esse livro se passa na Bahia, nas décadas de 60 e 80, então a gente tá falando ali da época da ditadura militar. E aqui 2 irmãs crescem em uma comunidade rural, marcada pelo trabalho escravo e também pela luta pela terra, pelo direito à terra. Esse livro mistura também realismo mágico com um teor de denúncia social e ele revela, ele desnuda as desigualdades deixadas por esse período. Eu indico esse livro pra todo mundo que queira saber mais sobre a história do nosso país, que queira entender mais, dar uma chance melhor pra nossa literatura, que é incrível, e ver sobre um olhar humano e de certa forma poético um pouquinho sobre a história do nosso país, né, que é infelizmente marcada por desigualdade, trabalho escravo, muito preconceito, racismo e uma violência muito marcante. Então eu recomendo demais esse livro, ele é maravilhoso, vale cada segundo e vale cada centavo que você pagar nele. O último livro da nossa lista está em andamento, eu estou lendo ele nesse exato momento. E é Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Esse livro se passa em Roma, em 1950, então estamos falando do período pós-Segunda Guerra Mundial, ali quase uma Guerra Fria. E a gente acompanha Valéria, que é uma mãe na casa dos 40, que compra um caderno, um dia ela sai, e ela compra um caderno. E esse caderno se torna o diário de Valéria. Entre as reflexões dela, seus desejos reprimidos, ela questiona o papel da mulher na Itália do pós-guerra. E é uma história delicada, sabe? Mas também um pouco poderosa sobre a autodescoberta de uma mulher e sua liberdade em tempos muito conservadores. Por que eu tô indicando esse livro, sendo que ele não é abertamente histórico? Bom, Alba de Céspedes se antecipa bastante ao trazer esse livro, porque aqui ela traz debates feministas com uma certa coragem e sensibilidade. Aqui é uma leitura sobre o poder da escrita e o preço da autonomia feminina em tempos conservadores. Então, eu super indico esse livro. Eu estou amando cada página desse livro. Literalmente, eu não consigo parar de ler. Eu sentei, comecei a ler, acredito que foi ontem, e eu li 64 páginas em uma sentada. Simples assim. Eu sentei, meu Deus, eu não consigo parar de ler sobre a vida de Valéria. É incrível, é incrível. A escrita da Alba é maravilhosa, é um livro muito envolvente. Tem o pano de fundo do pós-guerra, vai contando a história da Itália de uma forma mais sutil, mas é maravilhoso, vale muitíssimo a pena. E também fala um pouquinho sobre relações familiares, né? Um pouquinho não, fala bastante sobre relações familiares, mãe e filha, aquela questão de esposa e marido. Então, assim, vale muitíssimo a pena. É um livro espetacular e ela é a precursora, né? A Helena Ferrante se inspira muito na Alba de Céspedes. Então, se você gostou de Helena Ferrante, você vai gostar de Alba. E se você gostou de Alba, você provavelmente vai gostar de Helena Ferrante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje, porque esses livros, eles mostram que a história não vive só em grandíssimos acontecimentos, mas também nos sentimentos, nos silêncios e nas escolhas das pessoas. Me conta aqui nos comentários qual desses livros vai pra sua lista de leitura desse ano. Meu Deus. Me conta aqui nos comentários qual desses livros vai pra sua lista de leitura desse ano. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, e vem muito conteúdo interessante por aí. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!